nossa igreja, nós sempre contamos uma crônica, uma história verídica, assim como Jesus contava através de palavras. E a história de hoje começa assim. Um discípulo de um sábio estava andando na rua, e ali ele caminhando na rua ali, ele encontra um filhote de passarinho no chão. E aí ele encontra aquele filhote, ele pega aquele filhote, e aí ele pensa assim, vou pegar esse filhote, agora vou ver se o mestre dele, se ele é sábio mesmo. Aí pega aquele filhote, aí ele vai pensando na cabeça dele, vou chegar lá com esse filhote com a mão fechada e vou perguntar para ele o que é isso. Aí com certeza ele vai falar com um passarinho, mas aí eu vou perguntar para ele se ele está vivo ou se ele está morto. Aí se o sábio responder que está vivo, eu aperto com as minhas mãos, mato o passarinho e faço ele errar. Agora se ele falar que o passarinho está morto, eu abro a mão e o passarinho vai estar vivo. E aí ele pensando, e saiu e chegou ali naquele sábio, falou: mestre, o que eu tenho aqui na minha mão fechada? Aí o sábio olhou para a mão dele, viu as pernas ali, né? Aí falou: é um passarinho, um filhote de um passarinho. Aí ele falou: mas esse filhote está vivo ou está morto? Aí o sábio vira para ele e fala assim: depende de você. Então quer dizer que o sábio quis dizer para ele o quê? Depende dele. Se ele ia matar o passarinho ou se ele ia deixar o passarinho vivo. E ali aquele sábio saiu, aquele discípulo saiu ali, vendo o quão sábio era, né, o mestre dele. E trazendo para nossas vidas, é bem isso, né? Nós estamos no mundo e depende de nós, se nós vamos viver ou se nós vamos morrer. Porque Deus, ele tem a vida eterna, mas lá no mundo o diabo, ele não tem oferecido o melhor para nós, sabe? Então a decisão quem toma somos nós, se nós vamos seguir o caminho de Deus ou se nós não vamos seguir. Então muitos que eu conheci, muitos amigos meus que cresceram comigo, hoje infelizmente escolheram a vida errada e muitos não estão, nem vivos e nem no caminho de Deus, porque fizeram a escolha errada. Eu, graças a Deus, eu tive a minha escolha, e a minha escolha foi estar com Deus. E hoje estou vivo, hoje eu tenho a minha família, tenho meus filhos, tudo graças a Deus, porque Deus, ele preparou o melhor para mim, sabe? E eu nunca me esqueço desse dia, porque como eu já contei meu testemunho, o dia que era para mim ser preso, Deus, ele me livrou, Deus, ele me trouxe para a igreja. Então eu jamais vou esquecer disso, sabe? E é isso muitas das vezes que nos faz estar vivo, porque eu vi o milagre que Deus fez na minha vida. Então cada um aqui pode receber esse milagre, só depende de você. Então nós vamos parar para pensar nisso hoje. Amém? Amém. Isso aí, glória a Deus. Quem trouxe a palavra aí hoje? Aí a sua palavra? Quem trouxe aí? Bota aí. Tem que trazer a palavra, gente, para a igreja. Lucas 19, vou pregar hoje, 1 a 10. Hoje eu vou pregar sobre Zaqueu. Eu tive encontro com Jesus no metrô e eu quero que cada um de nós reflita onde foi que você teve encontro com Deus. Muito importante esse louvor maravilhoso que falou grandemente conosco. E hoje o Senhor falou grandemente ao meu coração através da palavra. E é muito forte o que Jesus tem para trazer para a igreja, para a nossa família, para a nossa vida espiritual, em todos os sentidos de transformação, de renovação, de cura, de libertação, de tudo que não agrada a Deus, e que nós possamos, obedecer, ouvir as pregações, ouvir a palavra, guardar no nosso coração, prestar atenção e colocar tudo em prática, Senhor, tudo aquilo que é pregado, que é falado para a nossa salvação, para o nosso crescimento, ó Deus, que o Senhor venha se manifestar, Pai, através da tua palavra, que são sementes vivas,
Então, meu Deus, que o Senhor venha manifestar o teu poder nesta manhã, nesta igreja, Pai, e venha falar grandemente a cada coração. Todos nós um dia tivemos um encontro com o Senhor, que nós possamos meditar aonde foi que nós encontramos com o Senhor nesta manhã. Por isso, desde já, meu Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, porque eu creio, meu Pai, na vitória, eu creio nas bênçãos, eu creio na salvação, eu creio que será um culto maravilhoso, cheio de bênçãos e de vitórias. Em nome do Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém, amém. Graças a Deus. Glória a Deus, Jesus. Maravilhoso. E a pastora estava refletindo, eu ouvi esse louvor, falou muito forte ao meu coração, e eu me lembrei que há muito tempo atrás eu já peguei essa pregação, mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela é infinita, ela fala que cada pregação ela tem algo novo para trazer para a gente, não é repetição, é coisas novas que Deus vai mostrando e vai falando com a gente. E a pastora Vilma se identificou muito com essa passagem de Zaqueu. E aí ele diz assim, o título é Zaqueu publicano, né? Publicano eram os cobradores de impostos. E diz assim, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Então a gente já fica que nem a pastora Ana Paula faz, né? Conforme começa a pregar, ela já começa a fazer um filme na cabeça, e assim eu fiquei meditando quando eu estava prestando atenção e montando esta pregação, né? E vi que Jesus, por onde ele passava, acontecia bênçãos. Ele ia passando os prodígios, milagres, maravilhas, as curas, ressuscitava morto, curava cego, surdo, aleijado. Aonde Jesus passava, as maravilhas aconteciam. Então ele ia passando e a multidão ia seguindo, um ia falando para o outro das bênçãos que recebeu, do que Jesus fez, e ali era aquela multidão seguindo a Jesus. E aí diz assim o versículo 2, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos. Além dele ser publicano, ele era o chefe de todos os publicanos. E ele era rico. Quando falou essa passagem, eu me lembrei de mim. Tinha fábrica, empregados, caminhões, carreta, carro, minha casa, minha família. Tinha tudo. Eu era rica, mas era rica de dinheiro, de bens. E eu não era rica de Deus, eu não tinha Jesus. Por isso eu cheguei ao caos de tentar o suicídio e me jogar na frente do metrô, porque o meu dinheiro que eu tinha guardado no cofre não poderia me salvar da minha salvação. Não adiantava o meu carro, minha casa, meus bens, meu monte de empregados que eu tinha, não iria me salvar. Então me identifiquei muito com Zaqueu, porque ele era rico. Mas ele era rico porque além do salário que ele recebia, ele ainda roubava. Naquela época eu estava fazendo um apanhado aqui no Google, né? E estava vendo que os cobradores de impostos, eles eram detestados, rejeitados pelo povo judeu, que os achavam corruptos, exploradores, enriqueciam às custas do judeu. E Jesus, a gente vê uma passagem de Jesus, que ele manda Pedro pegar lá na boca do peixe, uma pérola, para pagar os impostos dele. Então, nós temos que pagar os impostos. Jesus mostrando na palavra. Mas lá, eles, além do que eles cobravam, ainda eles roubavam o povo. E naquela época era pior, porque a família era ameaçada. Então, a gente vê aqui que Zaqueu, ele fala aqui no versículo 3, que ele procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão que seguia Jesus. E era porque ele era de pequena estatura. E eu fiquei imaginando e meditando, como a pastora Ana fala,
fala, né? Que a gente faz um filme na nossa cabeça. Fiquei pensando, poxa, se ele era rico, ele estava ali com o melhor sapato, com a melhor roupa, com a maleta do dinheiro que ele roubava, e parecia um doutor ali, né? E olha o que ele fez, né? Ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia por causa do tamanho dele. E mesmo com toda essa vestimenta, né? Ele correndo adiante, ele subiu aonde? Numa figueira brava. Subiu nessa figueira brava para o ver, né? Para ver Jesus. Porque havia de passar por ali. Ele sabia que Jesus ia passar por ali. Ele escutou falar de Jesus. A multidão que seguia Jesus saía falando das maravilhas, dos prodígios, dos milagres, tudo que Jesus fazia. E ele ali ficou naquela curiosidade. Mas ninguém fica curioso de se é rico, como ele era rico, de se preocupar quem era Jesus. Porque o rico, ele não precisa, tem até lá em Mateus 19, 23, Jesus disse assim aos discípulos: em verdade eu vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E no 24 ele fala: e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então imagina só como que Zaqueu já estava ali cheio de dinheiro na pastora viúva, tinha caminhões, tinha carro, tinha serraria, tinha dinheiro, tinha tudo, mas não tinha Jesus. Então de que adiantava toda aquela riqueza, todo aquele dinheiro? E ele também se sentiu do mesmo jeito. Ele deveria estar com depressão, sofrendo alguma coisa, já tocando ele ali. E aí ele correu e subiu nessa figueira para ver Jesus passar. E no 5 fala assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Imagina como é que ele ficou. Como é que este homem sabe o meu nome? Como que ele me chamou pelo meu nome? Ah, meu Deus! E como que ele vai na minha casa, sendo que eu era detestado, né? Ele era rejeitado, ninguém gostava dele. Como que esse homem então vai comer na minha casa? Vai dormir na minha casa? Meu Deus, né? E aí fala no 6 que apressando-se, desceu e recebeu gostoso. Na minha Bíblia, pode ser que na Bíblia de vocês, cada uma tem uma versão, né? Mas eu achei que é o sabor, né, do encontro que ele teve com Jesus ali. A alegria que ele sentiu no coração. E ele ficou muito feliz com tudo isso, né? E ele desceu rápido, imagina, não vou perder essa oportunidade. E de se sentir acolhido para quem era desprezado. E aí ele fala aqui no 7, e vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Imagina só se Jesus viesse só para quem não era pecador, né? Jesus ele veio para os doentes, Jesus ele veio para os pecadores, ele veio para nos salvar e morreu ali naquela cruz por cada um de nós. E todos nós um dia fomos pecadores. Quando nós tivemos encontro com Jesus, nós sabemos que nós tínhamos orgulho, que nós fofocava, murmurava, como fala aqui, que teve murmuradores, sabe? Mas o importante é que nós seguimos adiante e não escutemos os fofoqueiros, murmuradores, não. Quando nós tomamos Zaqueu ali, ele não se importou do que aquele povo estava ali tudo murmurando. E aí, diz assim, no 7, né? Não, no 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, o restituo 4 vezes. E eu fiquei imaginando aqui que antes de amanhecer o dia,
dia ele ter essa decisão, ele ter tomado essa decisão, eu fico no filme da minha cabeça imaginando o quanto que eles não conversaram, o quanto que Jesus não evangelizou ele, não falou com ele, e abriu o coração para Jesus, e ali Jesus na casa dele, ele aquela alegria, ele fez uma coisa que a pastora fez. Ele se dispôs da riqueza, do dinheiro, porque que adiantava ele ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. E a pastora Vilma era assim, eu era pegada com a minha casa, com meus carros, com a minha família, sabe, com o nosso dinheiro, com o nosso trabalho, aquela coisa de lutar, de trabalhar, de achar que o dinheiro era tudo e não era. Precisou chegar no fundo do poço para mim enxergar e entender que hoje eu não ligo para nada. Hoje a minha vida é para Jesus. Hoje eu vivo em prol da obra de Deus. Não estou nem querendo saber de carro, de nada. Eu quero saber de cumprir o meu chamado aqui, que cada um de nós temos um chamado. O meu chamado foi ali no metrô, quando eu me joguei ali dentro do suicídio, e Jesus me salvou. E o mesmo Jesus que me salvou, ele está aqui para salvar aquele que quiser. Aquele que abriu o coração, aquele que, sabe, acreditar nesse Jesus maravilhoso, e ver aquilo que Jesus fazia e fez e faz, mesmo agora depois que ele ressuscitou, né? Que ele enviou o Espírito Santo dele para nós. Hoje nós temos o Espírito Santo, olha que grandeza maravilhosa. E aqui, no 9, ele disse assim, disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Olha que coisa linda. E eu fiquei pensando, sabe, nesta salvação. Fiquei pensando no nosso ministério, nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, no trabalho que foi desde o início para levantar essa igreja que começou lá no fundo do quintal da minha casa, né? Na cozinha, na garagem. E hoje, já há 21 anos que temos a igreja. E a nossa luta é essa, é salvar as nossas criancinhas. As mães e os pais não deixarem de trazer seus filhos para a igreja. Porque lá em Provérbios 22:6 fala, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não desviará dele. E a nossa igreja escolheu isso aí, escolheu este ministério, né, de crianças. Aliás, não fomos nós que escolhemos, foi Deus que escolheu. Jesus que trouxe aqui esse ministério para nós ir buscar as nossas crianças e trazer. E o nosso sonho é isso aí, evangelizar nossas crianças, nossos adolescentes, porque eles são o futuro da igreja. Eu estou aqui na minha idade com passagem, mas amanhã ou depois tem os outros que vão continuar levando essa igreja. E assim sucessivamente. Então, olha que maravilha. E aqui, no 10, ele diz assim, porque o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, veio buscar e salvar o que se havia perdido. E nós temos essa obrigação de salvar e buscar os perdidos lá fora. Evangelizar, não se envergonhar de carregar uma Bíblia, não se envergonhar de falar do seu testemunho, não se envergonhar de falar de Jesus e falar das nossas criancinhas. As nossas criancinhas, elas são maravilhosas. Muitas das vezes a gente pensa que está cuidando deles, de repente eles estão cuidando da gente. A pastora Ana fala isso no testemunho dela. E quando ela ficou com câncer, que ela fazia a quimioterapia, o que dava força para ela subir nesse altar e pregar era o abraço das nossas crianças, o beijo das nossas crianças. Aquilo dava uma força para ela, Deus dava força, porque Deus ele se agrada desse ministério. Ele ama as crianças. Ele fala que se nós não for puro como uma criança, nós não vamos herdar o reino dos céus. Então, olha só a pureza da criança que nós temos que ajudar, cuidar, porque eles estão vivendo num lugar que é impossível deles crescerem e serem homens e mulheres de Deus. Mas é impossível para os olhos do mundo, não para nós. Porque Jesus determinou
vai salvar esses adolescentes e qualquer um de nós que queremos a salvação. E nós estamos aqui há 21 anos já. Glória a Deus, né, por esse ministério maravilhoso. E eu me identifico muito, muito, muito com esse ministério. Me identifico com esta pregação, que Deus fala grandemente e ricamente, né? Vem de encontro com a gente vê que o maior tesouro que nós temos, eu sempre falo, eu sou rica, milionária, né? Aí todo mundo pensa, nossa, será que ela é rica e milionária mesmo? Eu falo, eu sou, porque eu tenho mesmo. A minha maior riqueza, meu maior milhões de dinheiro é Jesus. Eu tenho ele, eu tenho tudo, porque a Bíblia fala que ele não deixa faltar nada para nós. Eu só penso, Deus já providencia. Eu nem preciso pedir muitas das vezes. De tão bom e maravilhoso que ele é. E assim é o nosso Deus aqui. Então que nós possamos, sabe, buscar a Deus agora, refletindo, falando com Deus. E você para e pensa, assim como a pastora teve encontro com Jesus no metrô, eu não sei onde que foi o encontro de vocês, mas eu sei que cada um de vocês teve um encontro com Deus. É meditar agora, louvar e agradecer a Deus, porque graças a alguém que te evangelizou, ou graças a algo que aconteceu com você, você hoje está aqui, para ouvir esta pregação, para tomar posse da sua vida, e para agradecer principalmente, nós temos que ser gratos, tirar o peso do egoísmo, do achismo, de achar que é melhor, ninguém é melhor que ninguém, nós somos todos iguaizinhos perante o nosso Deus. Não tem, pastor é melhor, ou obreiro, não. Nós somos todos idênticos uns aos outros. Todo mundo aqui é igual. É assim que Deus se agrada da nossa igreja. Porque é uma igreja simples, uma igreja humilde, não tem orgulho, sabe? É uma igreja unida, é uma igreja espiritual, e uma igreja que não deixa de fazer a obra das suas crianças, dos seus adolescentes e com todo mundo. A nossa obra, ela prossegue e persiste através de nós que estamos aqui. Senão a igreja já tinha se fechado. E se ela está aberta, porque Deus está contente com o povo dele, com a igreja, com o nosso ministério. Nós temos que nunca desistir desse Jesus tão grande, tão maravilhoso. E ele se faz presente hoje. Na busca agora, busca ele em todo o seu coração. Eu não sei se você está precisando de uma cura ou de uma porta de emprego aberta. Eu não sei qual é o seu problema, mas Deus ele sabe. E você chora aí nos pés de Jesus e fala com ele que ele está aqui passando no nosso meio presente, para trazer tudo aquilo que aquele louvor falou e para